Olá, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira, e trago para vocês este vídeo e muitos outros com o objetivo de auxiliar vocês no aprendizado em desenvolvimento de aplicações, com foco em dispositivos móveis, mas com vistas à web e ambientes desktop também. Além das ferramentas que utilizaremos, Dart e Flutter, trago para vocês conceitos de programação e orientação a objetos, conteúdos de disciplinas que ministro no curso de Ciência da Computação da UTF-PR. Deixe o meu e-mail de contato direto. Fique à vontade em me contactar. Posso demorar um pouco para responder, mas sempre respondo. Vamos lá então. Neste vídeo, buscaremos compreender o código gerado pelo template do Android Studio para a aplicação Flutter. Em vídeo anterior, nós organizamos esse código em classes dentro de pacotes. Agora veremos passo a passo todo o código gerado, buscando compreender a execução da aplicação e de como ela foi construída. Será o primeiro passo buscando desmistificar o código de uma aplicação Flutter. Estamos aqui com o nosso emulador, com a nossa aplicação que criamos em vídeo anterior em execução. Nós, em vídeo anterior, também organizamos todo o código que o template do Android Studio cria para essa aplicação e temos aqui o código na estrutura em pastas e estamos com o arquivo main aberto. Reforçando que o arquivo main, por convenção, é o arquivo que contém o código que é executado quando a nossa aplicação é executada. E por padrão também, o método main é o método que é executado quando a nossa aplicação entra em um processo de execução. Nós queremos executar uma aplicação Flutter, então invocamos dentro do main um método chamado runApp, que recebe como argumento um widget, que nesse caso é esse app. Eu vou pressionar a tecla Ctrl e colocar o mouse sobre esse método e clicar nele. Essa operação ocasionou a abertura do arquivo app, que faz parte do nosso pacote core, ou seja, o núcleo da nossa aplicação. E dentro dele eu verifico que eu tenho a classe app. Então, tudo que nós trabalharmos será utilizando o conceito de orientação a objeto, classes, embora o Dart possibilite a criação de funções que são métodos fora de uma classe, né? Métodos são funções dentro de uma classe. E nós estamos dizendo aqui que a classe app estende a classe statelessWidget. Então aqui nós temos uma operação de herança por extensão. A orientação a objeto trabalha bastante a herança por contrato, por implementação, que é com base em interfaces. O Dart, até o momento, não tem interface, não traz interfaces em sua especificação, mas ele trabalha com classes abstratas que possibilitam um comportamento similar à interface. Mas bem, o que é um stateless? Um stateless é um widget, que pode ser esse botão, que pode ser esse texto que representa o número, essa frase, pode ser esse texto dentro da appbar, pode ser appbar, pode ser qualquer componente renderizável. E quando eu digo que ele é um stateless, eu estou especificando que a mudança em seu estado não causará uma renderização da interface visual com o usuário. Então, é um widget que não tem alteração em seu estado. No caso do app, ele realmente não tem uma alteração que justifique uma renderização, porque ele executa apenas o método build, que retorna um material app. Vamos ver com calma o que é isso. O método build é um método sobrescrito, veja o override. Sobrescrito de onde? Da classe statelessWidget. Isso quer dizer que dentro dessa classe statelessWidget, abrindo aqui o código do framework, nós vamos ter aqui um método build. Vamos encontrá-lo aqui.
nós temos o método build, que está decorado com protected. Isso quer dizer que é um método que pode ser visível pela classe que estende esse framework, né? Então, quando eu digo override, eu estou dizendo sobrescreva o comportamento desse método em sua superclasse. E o método build é um método obrigatório em um widget, porque é ele que diz o que deve ser retornado para ser renderizado na interface com o usuário. Em nosso caso, é uma Material App, é uma aplicação que segue o conceito do Material, do Android, que a Google especificou como padrão para interfaces com o usuário, não só utilizando dispositivo móvel, mas também aplicações web. Então, esse Material App é um widget. Nós vamos verificar ele com calma depois, detalhadamente, com outros exemplos. E ele possui nele um construtor, esse Material App. Quando ele é invocado assim, quer dizer que eu estou utilizando o construtor do método. Vamos clicar aqui nele para verificar. Ó, aqui eu tenho a classe Material App e aqui eu tenho o método que é uma constante, nós vamos verificar isso também, um método constante, que possui o mesmo nome da classe. Então, de orientação a objeto, um método com o mesmo nome que a classe é conhecido como construtor. É por ele que os objetos da classe são criados. E nós temos a passagem de argumentos para essa classe, para esse método construtor. Title, Theme e Home. Existem outros. Você pode verificar aqui que existem vários outros argumentos. Em nosso caso, o title ele é visto como um parâmetro nomeado. Por isso que eu especifico o nome dele, 2 pontos, e o valor que ele recebe. Existem argumentos que não são nomeados. Nós vamos verificar tudo isso também. Então, o title ele recebe o valor Flutter Demo. O que é esse valor? Vamos aqui no nosso emulador. Em alguns dispositivos, quando nós temos a navegação entre aplicações que estão ativas, esse title é o que aparece como nome da aplicação. Infelizmente, esse meu emulador não apresenta isso, mas às vezes no seu dispositivo isso possa ocorrer. O theme é qual o tema visual que será utilizado por sua aplicação. Isso é muito válido, porque ao invés de nós ficarmos especificando cores para tudo que é exibido na interface visual, nós podemos usar temas. E os temas, você pode criar o seu e pode utilizar os especificados de acordo a uma cor que você utiliza como padrão. Aqui eu estou dizendo que o Primary Swatch, a cor principal do meu tema é o Blue. Eu posso mudar aqui e colocar o Red, vou gravar, ele vai rodar, executar o Hot Reload. Nós vimos em outro vídeo. Verifica que legal. Ele já mudou as cores de acordo à cor que nós escolhemos como Primary Swatch para a nossa aplicação Material. E existe aqui um outro argumento chamado Home, que recebe um widget que representará a visão principal do Material App. Em nosso caso, é o Home Page, que possui um argumento title, recebendo o valor Flutter Demo Home Page, que é o que aparece aqui. Nós podemos mudar isso daqui, tal qual fizemos para essa frase. Podemos colocar aqui demonstração de uma app Flutter. Opa! Gravamos. Olha lá, mudou rapidamente o texto. Mas onde está definido isso? Nós podemos verificar a implementação desse código novamente. Botão, pressiono o Ctrl, clico em Home Page e ele abre a nossa classe, que está aqui, ó, dentro de Presentation Pages. Só que essa classe estende Stateful Widget e não Stateless. Isso quer dizer que o estado dessa classe pode ser mudado de acordo a uma interação do usuário. Qual interação?
Veja, se eu clico aqui, ele muda esse valor aqui. Isso é mudança de estado. Eu estou mudando o valor de alguma coisa dentro da minha classe com base em uma interação com a interface. Vamos entender. Primeiro ponto, eu tenho aqui o meu construtor. Olha, o método com o mesmo nome da classe. Ele recebe dois argumentos, um key e um distitle. Quando esses argumentos estão entre chaves, eles são parâmetros nomeados. Por isso, aqui nós temos esse title. Vamos pegar aqui, para exemplo, eu vou tirar essa barra, essas chaves. Vou gravar, já apareceu um erro aqui no Dart Analysis. Ó. Ele está dizendo, ó, o parâmetro nomeado title não está definido. Mas se eu pegar, eu vou tirar aqui o key também. Nós não vamos utilizar o key nesse momento. Em um vídeo futuro, nós vamos entender bem o significado desse key. Vamos clicar aqui agora, vamos à nossa classe app, e eu vou tirar esse title aqui. Deixo assim. Ó, o erro desapareceu e minha aplicação está funcionando. Isso significa que quando o meu construtor possui argumentos e eles não estão entre chaves, são argumentos posicionais obrigatórios. E isso é interessante, porque eu estou obrigando o usuário a informar alguma coisa. Se eu mantenho as chaves, eu seleciono tudo aqui e pressiono, clico no teclado em chave e ele já coloca o abre e fecha chaves. Daí ele fala, olha, você tem um argumento posicional não esperado, que é esse cara aqui. Aí se eu coloco o title, ele vai funcionar sem problema. Qual o inconveniente de usar um argumento nomeado? O inconveniente é que, se eu não especifico ele, não dá um erro, olha, não apareceu um erro aqui. E eu tenho ele aqui em execução, eu preciso dele aqui. Ó, e aconteceu um erro, por quê? Porque eu preciso, aqui em Run a gente pode verificar o erro. Ó. Eu estou dizendo o seguinte, em algum lugar eu estou utilizando, aqui, ó, eu estou utilizando um argumento nomeado e ele não chegou valor para ele. Então, como é que eu posso fazer para transformar um argumento nomeado em obrigatório? O Dart oferece o decorador required. A partir do momento que eu coloco required, ele mostra um alerta para mim. Não é um erro, mas é um alerta que eu posso utilizar. E se eu volto à minha aplicação, aqui no Core, verifique que o Android Studio ele já me mostra um erro, tem alguma coisa errada, porque a cor está diferente, então eu sei que eu preciso do title. Então eu venho aqui e coloco o title e tudo funciona novamente. Vamos ver o nosso hot load, voltou a funcionar. Então nós vimos aqui agora um pouco sobre o construtor, argumentos posicionais e nomeados. Muito bem. Aí nós temos aqui um campo, uma variável com o escopo do objeto da classe home, né? E chamada de string. O template costuma colocar as variáveis que são referenciadas no construtor depois dele, mas eu confesso que eu gosto de ter essas variáveis no início da classe. Até aqui não tem nada diferente, a declaração de uma variável. Porém, eu estou usando final. O final significa, para a engine do Dart, que esse argumento, essa variável, vai receber um valor apenas uma vez. Ela não pode ter a atribuição do seu valor e depois uma nova atribuição. É uma vez só. Então, esse é o final. E eu recomendo bastante o uso dele, independente de onde você for utilizar. E esse argumento vai ser atribuído aqui. Então, perfeito. Eu posso deixar sem final? Eu posso deixar sem final. Mas eu otimizo o meu código dessa maneira, utilizando o final. E aí eu tenho aqui a sobrescrita de um método chamado createState.
Novamente, a sobrescrita é em relação à sua classe ancestral, que nesse caso é stateful. E esse createState recebe uma classe que é um state. Por convenção, nós temos aqui a tipificação, homeState, que é essa classe. E por convenção e Dart, tudo que é precedido por sublinhado é visto como privado. Então nós temos aqui essa classe, ela é privada. Isso quer dizer, de acordo aos escopos de orientação a objeto, que essa classe só pode ser manipulada dentro desse arquivo. Então nós temos a declaração de uma classe de estado, tipificada por generics, também veremos sobre isso, para ser do tipo homepage, que é essa classe. Então ela é uma classe que estende state, ou seja, ela gerencia o estado de alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui ocultado e vou apresentar aqui o método build. O método build, já vimos que ele é responsável por retornar um widget para a nossa aplicação, ele retorna um scaffold. Nós vamos trabalhar com scaffold, nós vamos trabalhar com a appbar, todos os widgets que estão aqui nós vamos trabalhar. Então, nesse momento eu vou passar rapidamente sobre eles. O scaffold é um widget que armazena dentro dele a estrutura de uma aplicação mobile. E essa aplicação mobile possui um appbar, que é esse cara que está aqui. Ela possui um body, que é toda essa área que está aqui. E ela possui um float action button, que é esse botãozinho. E ela possui outros elementos ainda, como um button bar. O appbar precisa receber um widget do tipo preferred size widget. No nosso caso, o appbar é um tipo disso. Verifica aqui, ó. Ele implementa isso daqui. Essa implementação refere-se a uma classe abstrata. Olha, não é interface, lembre-se disso, mas é a implementação de uma classe abstrata. E o appbar possui vários componentes. Verifica aqui, leading, automatic leading, title, vários argumentos. Mas nós vamos utilizar apenas o title. O title recebe um widget também. Verifica aqui, ele recebe um tipo de widget. No nosso caso, estamos utilizando um text. Eu poderia aqui colocar para exibir um texto normal. Verifica lá, olha aqui, ó. Apareceu o texto que eu quis. Mas eu quero que seja exibido o valor que foi enviado como argumento para o construtor de homepage, que é isso daqui. Então, o valor está na classe homepage e não na classe state. Então, internamente, eu identifico esse argumento colocando aqui o widget, porque ele vai entender que isso é uma propriedade de homeState, e vai pegar o valor title, que é essa propriedade que está aqui. Eu poderia mudar isso, eu poderia mandar, tornar mais fácil, eu poderia colocar aqui um construtor para essa classe recebendo esse argumento. Mas essa é a convenção, é o padrão, e nós vamos segui-lo por enquanto. Depois eu tenho o corpo. O corpo está recebendo aqui um center. Um center quer dizer, vai centralizar o conteúdo dentro do seu container pai. Nós vamos verificar muito bem o que é container. E dentro do center, ele possui um atributo chamado child. Child é um parâmetro padrão em praticamente todos os widgets, ou seja, filho. Quem é o filho desse widget? Então nós temos aqui, como filho de center, nós temos column. Nós vamos trabalhar com esse widget também. Mas column pode ser uma coluna. Essa coluna, nós vamos verificar esse alinhamento. Essa coluna possui filhos, que são dois widget text. Se eu comentar esse código com Ctrl K e gravar, ele renderizou e omitiu esse widget. Coloquei aqui, botei ele e ele aparece.
Perfeito. É um texto que é uma constante, é um texto estático. Porém, esse outro widget, text, ele possui um valor dinâmico. Aqui nós temos a interpolação de uma variável privada dentro de uma string. Esse símbolo de cifrão representa a interpolação de string. Isso evita a gente concatenar. Ele interpola o valor de uma variável, de um método, dentro da string que a gente utilizava. Posso colocar aqui para um texto? Posso colocar isso aqui, um símbolo qualquer. Verifica. Ele interpolou um valor estático com um valor dinâmico. Mas onde está esse counter? Veja que ele é privado. O counter está definido aqui, dentro da classe HomePageState, iniciando com 0. E onde ele sofre alterações? É no clique do float action button. Esse widget, além do child que nós vimos que é comum para a maioria dos widgets, ele possui um tooltip. Esse tooltip é utilizado quando a gente interage, dá um tap no widget e segura. Ó, eu segurei e ele mostrou o valor. Mostrou esse texto. Isso serve bastante para aplicações para pessoas com necessidades especiais. E ele tem um método, ele tem um argumento que recebe um método, que é incrementCounter. Aí você fala assim, é um método, cadê o abre e fecha parênteses? Não, nós não estamos executando o método, nós estamos apontando que o argumento aqui é a execução desse método. E esse método está aqui em cima. Verifica. Ele seria só isso daqui, ó, counter mais mais. Por quê? Porque quando eu clico, eu quero que incremente. Só que o valor que eu tenho nessa variável, ele precisa ser atualizado conforme o método é executado. Se eu tirar aqui o setState e mantiver apenas o counter, gravando para o hotload, eu clico aqui e nada acontece. Vou voltar ao setState. Ao executar, ele já mostrou 5, porque ele mudou o valor, mas não tinha renderizado aqui. E se eu clico aqui novamente agora, ele mostra. Então, o que é o setState? O setState, ele faz com que tudo que é atualizado dentro do corpo dele, esse é o corpo do método, que é uma função anônima, né? Também vista como arrow function, a gente pode transformar ela assim, ó. É uma maneira de ter uma função com uma única instrução, então é uma leitura comum isso daqui. Então o setState diz, tudo que você atualizar de variável dentro do setState, onde for utilizada, terá o seu valor renderizado com essa atualização. Lembre-se do stateless widget, ele não permite isso. Se você tentar chamar um setState dentro de um widget stateless, nada vai acontecer, ele nem vai encontrar esse método, porque esse método pertence aqui ao state, que trabalha em conjunto com o stateful. Muito bem, vimos o funcionamento básico da aplicação. Fechamos esse vídeo. Ele foi mais longo que os demais dessa playlist, mas foi importante e necessário. Vimos passo a passo o código gerado, o que ele faz, os componentes que compõem esse código, verificamos a funcionalidade de cada parte dele e vimos que temos muito que aprender. Em outros vídeos, trabalharemos um a um todos esses componentes vistos nesse vídeo. Aprenderemos a lidar com cada um deles de maneira dedicada e exclusiva. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes sociais.